Agora me escute. E se eu te dissesse que a maior mentira que você já ouviu é que sua história terminou? Sei que há algumas de vocês me ouvindo neste exato momento que sentiram os anos passarem como um vento silencioso por entre as árvores. Seus cabelos ficaram grisalhos, suas mãos enrugaram, e o mundo, com sua obsessão pela juventude, parece sussurrar que seu tempo já passou, que suas melhores contribuições já foram dadas. Você se senta em silêncio, acreditando que os seus melhores dias ficaram para trás como um eco distante. Mas eu vim aqui esta noite com uma autoridade que não vem de mim para lhes dizer algo que vai sacudir a poeira de sua alma e fazer seu espírito tremer com uma nova esperança. Deus ainda não terminou com você. Por toda a Escritura, Deus escondeu seus tesouros mais poderosos nos lugares mais inesperados, nos vasos mais improváveis, e um dos tesouros mais negligenciados, uma das chaves mais ignoradas do reino, é o azeite de oliva. Não apenas para a luz, não apenas para o alimento, mas para a cura, para a unção, para a aliança. E se você é uma mulher nas estações mais avançadas da vida, o que estou prestes a compartilhar pode muito bem ser a chave para destravar uma força que você pensava estar perdida e um propósito que você acreditava ter passado por você. Veja bem, existe um segredo bíblico oculto sobre o azeite de oliva, um segredo divino ligado diretamente às mulheres mais velhas no reino de Deus. E o diabo, o nosso adversário, trabalhou incansavelmente para mantê-lo enterrado, para silenciar o poder que ele contém. Mas esta noite, pela graça do Deus Todo-Poderoso, nós vamos desenterrá-lo. E quando o fizermos, eu declaro que correntes vão se quebrar. A alegria vai retornar. E algumas de vocês que pensavam que seus melhores dias eram apenas uma lembrança, vão se levantar no poder do Espírito Santo como nunca antes. Portanto, não desvie o olhar. Não ignore esta mensagem. O óleo ainda está fluindo e Deus está chamando. Antes de mergulharmos nesta palavra poderosa, se você sente que seu coração precisa ouvir uma mensagem de esperança, hoje peço que faça algo simples, mas poderoso. Digite "Eu creio" nos comentários abaixo para declarar sua fé conosco. Compartilhe este vídeo com uma mulher incrível que precisa ser lembrada de seu valor e fique até o final, porque o que Deus tem para nós hoje é um tesouro que pode mudar tudo. Foi uma viúva que derramou o último de seu azeite e testemunhou um milagre. Foram mulheres mais velhas que ungiram o corpo de Jesus. Foram santas idosas que acenderam a lâmpada no templo, que mantiveram o fogo aceso quando outros se afastaram. Há um segredo bíblico escondido sobre o azeite de oliva, diretamente ligado às mulheres mais velhas. E o diabo trabalhou arduamente para mantê-lo enterrado. Mas esta noite, pela graça do Deus Todo-Poderoso, vamos desenterrá-lo. E quando o fizermos, cadeias serão quebradas. A alegria retornará. E algumas de vocês que pensavam que seus melhores dias estavam para trás, levantar-se-ão no poder do Espírito Santo como nunca antes. Portanto, não se afastem, não ignorem isso. O azeite ainda está fluindo e Deus está chamando. Em cada página da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, encontramos símbolos e imagens sagradas que falam verdades mais profundas aos corações daqueles que estão dispostos a ouvir.
E entre esses símbolos, o azeite de oliva se destaca como um fio dourado, entrelaçando-se por histórias de fome e abundância, tristeza e cura, sacrifício e unção. Mas, muitas vezes, passamos por ele sem perceber, perdendo a mensagem que Deus estava falando a uma geração que pensava que sua estação havia passado. Quando a oliveira era esmagada, o azeite fluía. Quando a lâmpada ardia no tabernáculo, era o azeite que alimentava a chama. Quando reis eram coroados e profetas comissionados, era o azeite que os marcava como escolhidos. E quando a cura vinha aos enfermos, ela vinha pelas mãos dos fiéis com azeite. Mas e se eu lhes dissesse que há algo escondido, algo divino e profundamente pessoal sobre esse azeite? Quando se trata de mulheres mais velhas no reino de Deus, o mundo pode se apressar para coroar os jovens, mas a Bíblia está cheia de mulheres em seus anos mais avançados que Deus elevou para seus propósitos mais altos. Sara deu à luz um filho na velhice. Noemi foi usada para guiar Ruth a um destino que gerou a linhagem do Messias. Ana, idosa e fiel, estava entre os primeiros a reconhecer o menino Cristo no templo. E cada uma delas passou por estações de perda, silêncio e espera. Mas elas nunca foram esquecidas. O inimigo adoraria nada mais do que ver mulheres mais velhas sentadas em silêncio, cruzando as mãos e acreditando na mentira de que seu propósito acabou. Mas Deus ainda está derramando azeite, e aquelas que suportaram o esmagamento, que conheceram o fogo, o silêncio, o coração partido, carregam algo muito mais valioso do que a juventude. Elas carregam unção. O azeite de oliva não é apenas para acender lâmpadas. É para preservar, para curar, para marcar os vasos escolhidos de Deus. E se você é uma mulher em seus anos mais avançados, acredito que Deus escondeu algo dentro de você que o mundo desesperadamente precisa. Vocês não são apenas sobreviventes. Vocês são preservadoras de legado, portadoras de sabedoria, carregadoras de azeite sagrado. Esta noite, vamos examinar 6 revelações bíblicas, 6 verdades divinas que mostram como o azeite de oliva, nas mãos de mulheres mais velhas, fiéis, se torna um sinal profético da força e da presença da aliança de Deus. Vamos começar com uma das histórias mais milagrosas de todas as Escrituras. Uma história onde o azeite se recusou a acabar. Havia fome na terra. Os céus haviam fechado suas janelas. Os campos estavam rachados e quebrados. E a esperança estava secando como o último fio de um riacho no deserto. E na cidade de Sarepta, junto ao portão empoeirado, estava sentada uma mulher, uma viúva. Nenhum nome é dado a ela nas Escrituras, nenhum pedigree, nenhuma menção de fama ou fortuna. Apenas isso, ela estava coletando alguns gravetos para assar uma última refeição para si e seu filho antes de morrerem. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, e ela disse: "Vive o Senhor teu Deus, não tenho pão assado, mas apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E agora estou ajuntando uns gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos." Antes de começarmos,
Deixe um comentário com o número 1 se você ama mensagens inspiradoras, mas Deus a viu e Deus enviou seu profeta a ela. Ó, meus amigos, quantas vezes o mundo passa direto pelos idosos, pelas viúvas, pelos cansados. Quantas vezes a sociedade diz: você fez sua parte. Agora, sente-se, fique quieta, desapareça. Mas não é assim com Deus. Quando Elias chegou, ele não foi ao palácio do rei ou à casa dos ricos. Ele foi ao portão de uma viúva quebrada, uma mulher se preparando para a morte, e ele disse: traga-me um pouco de água e um pedaço de pão. Ela respondeu: vive o Senhor teu Deus, não tenho pão assado, apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ah, aí está. O azeite, aquele azeite precioso. Não muito, apenas um pouco. Apenas o suficiente para uma última refeição. Mas pouco é muito quando Deus está nisso. E Elias, falando pelo Espírito de Deus, disse a ela: não temas, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e a botija de azeite não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Em 1 Reis, capítulo 17, versículos 13 e 14. E o azeite nunca acabou. Senhoras e senhores, quero falar especialmente às mulheres mais velhas que sentem que não têm mais nada. Vocês se derramaram por seus filhos, seu marido, sua igreja, sua comunidade. Vocês passaram por estações de escassez de coração, partido de espera. E agora, vocês olham para sua própria botija e dizem: Senhor, só resta um pouco, apenas um pouco de azeite. Não tenho mais a força de antes. Não posso fazer o que fazia. Minhas mãos estão gastas, meu coração está cansado. Mas, ouçam-me, Deus não está procurando botijas cheias. Ele está procurando botijas dispostas. O milagre não estava na quantidade, estava na entrega. Aquela viúva deu o que tinha. Ela obedeceu mesmo na escassez. Ela agiu em fé, mesmo quando o medo arranhava sua alma. E porque ela derramou o que restava, Deus derramou o que não podia acabar. Em toda a palavra de Deus, o azeite de oliva é um símbolo do Espírito Santo, da unção, da nomeação e capacitação divina. Reis foram ungidos com azeite. Sacerdotes foram consagrados com azeite. As lâmpadas no templo eram alimentadas por azeite, uma chama sagrada que nunca se apagava. E naquele momento, na vida de uma viúva cansada, o azeite se tornou uma tábua de salvação, um testemunho divino de que Deus vê os negligenciados. Deus usa os improváveis e Deus sustenta os fiéis. Algumas de vocês choraram no escuro. Senhor, para que sirvo agora? Vocês podem não estar mais nos púlpitos, mas suas orações ainda abalam os portões do inferno. Vocês podem não correr tão rápido, mas sua sabedoria supera a tolice do mundo. Vocês podem não estar no centro das atenções, mas o Deus de Elias ainda sabe seus nomes. Essa viúva não era jovem, ela não era forte, mas ela tinha azeite e tinha obediência. Permitam-me contar sobre uma mulher que conheci há muitos anos, após uma reunião de avivamento no Sul. Seu nome
Era a irmã Luela. Ela estava bem nos seus 80 anos, quase cega. Sua voz estalava como pergaminho quando falava. E enquanto as pessoas corriam para o altar, ela se sentava silenciosamente perto da frente, balançando lentamente em sua cadeira, sussurrando orações sob sua respiração. Após a reunião, aproximei-me dela e disse: "Irmã, sua fé é forte." Ela estendeu a mão, pegou minha mão e disse: "Querido, posso não ter muito sobrando, mas o que tenho é ungido." Ela sobreviveu aos filhos, enterrou o marido, passou por pobreza, doença e perda. Mas todo domingo ela aparecia. Toda manhã ela orava. E aquela pequena botija de azeite em seu espírito nunca secava. Sua casa cheirava a oração. Suas palavras carregavam o perfume do céu. Ela nunca escreveu um livro, nunca viajou pelo mundo, mas sua vida, sua vida, pingava com azeite sagrado. E deixe-me dizer algo, o diabo tremia quando ela orava. Assim como aquela viúva em Sarepta, mulheres mais velhas, de fé, carregam algo sagrado, o azeite da resistência, o azeite da sobrevivência, o azeite do testemunho. Vocês foram esmagadas pela vida, mas esse esmagamento produziu azeite. Vocês foram pressionadas por provações, mas essa pressão liberou unção. Vocês foram negligenciadas, mas o céu esteve observando. Em Israel antigo, o azeite de oliva era usado para preservar alimentos, curar feridas, manter lâmpadas acesas durante a noite. Não é isso que vocês fizeram, queridas mulheres de Deus. Vocês preservaram suas famílias com suas orações. Vocês curaram seus filhos com sua fé. Vocês mantiveram a luz acesa quando outros desistiram. E nesta geração, quando a cultura está escurecendo, quando a verdade está tremendo, e quando o mundo diz que os idosos são obsoletos, Deus está dizendo: não, o azeite ainda está na botija e eu o usarei. O diabo quer convencer vocês de que estão acabadas, mas eu declaro pela autoridade da palavra de Deus, vocês não estão acabadas. Vocês estão cheias, cheias do Espírito, cheias de sabedoria, cheias de azeite. Muitos estão perguntando: onde está o poder da igreja primitiva? Onde estão os milagres? Onde está o fogo? Será que negligenciamos as viúvas, as guerreiras de oração, as mulheres mais velhas, cujas vidas são altares para Deus? Assim como Elias foi sustentado por uma mulher que o mundo havia esquecido, a igreja hoje está sendo sustentada por mães de oração, avós de fé e mulheres que conheceram o peso da cruz e o poder do túmulo vazio. E enquanto houver azeite, a chama não se apagará. Agora vamos mais fundo, porque a história não termina com provisão. Ela leva ao propósito. Uma vez que o azeite começa a fluir, uma vez que Deus começa a se mover na vida de uma mulher que pensava que tudo havia acabado, vem uma nova unção, não apenas para sobreviver, mas para se tornar uma luz na estação da noite. Isso nos traz a próxima verdade, ungidas na estação do entardecer. Curta o vídeo para espalhar essa palavra poderosa com mais pessoas. Há um silêncio que cai sobre o céu quando o sol começa a se pôr no oeste. As sombras se estendem longas sobre a terra. As cores se aprofundam. A luz suaviza.
e o calor do dia começa a passar. E a Bíblia diz, em Gênesis, capítulo 8, versículo 22, enquanto a terra durar sementeira, e ceifa frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Minhas queridas irmãs, no Senhor, assim como o dia tem seu entardecer, também tem nossa vida. Não temam o entardecer, pois no reino de Deus, o entardecer é a hora da unção. Em Êxodo, capítulo 27, versículos 20 e 21, Deus ordenou a Moisés: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batida para o candeeiro, para manter uma lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Ouviram isso desde a tarde até a manhã. Não era na claridade do meio-dia que as lâmpadas eram cuidadas, mas no crepúsculo, quando o sol estava se pondo e o mundo ficava escuro. Isso não é por acaso. Deus estava ensinando a Israel que nas horas mais escuras ele ainda iluminaria o caminho por meio de vasos ungidos. E eu acredito com todo o meu coração que mulheres mais velhas, mães, avós, viúvas, santas, experientes, são as portadoras de lâmpadas nesta hora presente. O mundo pode dizer que seu dia acabou, mas aos olhos de Deus, sua chama está apenas começando a brilhar. Nos dias bíblicos, o azeite de oliva era esmagado da fruta, purificado por pressão e derramado nas lâmpadas douradas do tabernáculo. Agora, deixe-me dizer algo. Deus não usava substitutos baratos. Tinha que ser azeite puro batido. O mais fino, mais claro, mais sagrado. E isso são vocês, queridas mulheres de Deus. Vocês passaram pelo esmagamento. Vocês sentiram a pressão. Mas não foi para destruí-las. Foi para prepará-las. A unção que flui de suas vidas não veio de uma sala de aula. Não veio de um palco. Veio através de corações partidos, através de orações noturnas, através de lágrimas em altares e confiança em Deus quando os médicos desistiram, quando o dinheiro acabou e quando as respostas nunca vieram. Vocês atravessaram o vale da sombra da morte e saíram segurando uma lâmpada. Lembro-me de visitar uma antiga igreja de avivamento nas montanhas dos Apalaches. O pastor me contou sobre uma mulher chamada Ciano da Alma. Silenciosa, curvada pela idade, a pele enrugada como pergaminho. Ela nunca pregou um sermão, nunca cantou no palco, mas todo domingo à noite, quando o culto terminava, ela entrava no santuário e ungia cada banco com azeite. Ela orava por cada assento: Senhor, que este seja o lugar onde uma alma perdida te encontre. E quando os jovens se afastavam, ela chamava seus nomes em oração com lágrimas. E quando o avivamento veio, ele veio como fogo. Ela não disse uma palavra, mas o azeite nos bancos e as orações no ar contavam sua história. Meus amigos, isso é o que significa ser ungida na estação do entardecer. Significa que vocês não precisam ser vistas pelo mundo porque o céu já conhece seus nomes. Significa que vocês caminham suavemente, mas carregam o perfume do Espírito. Significa que quando outros veem cabelos grisalhos, Deus vê uma coroa de glória. Significa que quando seu corpo começa a desacelerar,
seu espírito começa a se elevar. Vocês podem não correr mais, mas sua presença é profunda. Olhem para Ana, em Lucas, capítulo 2, versículos 36 a 38. Havia também uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era de idade muito avançada e tinha vivido com seu marido 7 anos após seu casamento, e depois como viúva até os 84 anos. Ela não se afastava do templo, mas adorava noite e dia, jejuando e orando. Chegando naquela hora, deu graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela estava em sua estação do entardecer, mas foi ela quem viu Jesus quando ele era apenas um bebê. Não os fariseus, não os reis, não os ricos, mas uma mulher idosa que tinha azeite em sua lâmpada e oração em seus ossos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Deus confiou o primeiro vislumbre do Salvador a alguém que havia resistido aos anos, não os desperdiçado. Sua força havia desvanecido, mas sua visão havia se tornado clara. Ela viu o que outros perderam, porque o entardecer não significa o fim, significa revelação. Na tradição hebraica, o dia não começa ao nascer do sol, mas ao pôr do sol. E houve tarde e houve manhã, o primeiro dia em Gênesis, capítulo 1, versículo 5. Isso significa que quando o mundo pensa que vocês estão terminando, Deus diz que vocês estão apenas começando. Senhoras, o mundo diz para vocês perseguirem a juventude, apagarem as rugas, fingirem que ainda estão na primavera da vida. Mas Deus diz, vocês foram feitas para a lâmpada do entardecer. Vocês foram feitas para brilhar no crepúsculo, pois no entardecer as sombras crescem e o mundo esfria. É quando Deus acende seus ungidos. É quando Ele derrama azeite, não nos fortes, não nos rápidos, mas nos fiéis que caminharam com Ele através dos anos. Vocês podem dizer, mas, irmão Graham, minha força se foi. Minha plataforma se foi. Minha voz está fraca. Tudo bem, pois Deus diz em Isaías, capítulo 46, versículo 4. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs vos carregarei. Eu vos fiz, e vos levarei, e vos trarei, e vos livrarei. A força que vocês tinham na juventude era de vocês, mas o azeite que vocês carregam agora pertence a Deus. Esta geração está faminta. Eles estão rolando telas, buscando, ansiando. Mas o que precisam não é outro influenciador ou tendência. Eles precisam de mulheres ungidas de Deus, guardiãs de lâmpadas, portadoras de azeite e mães sábias no espírito. Eles precisam de suas histórias, suas lágrimas, seu discernimento. Eles precisam ver alguém que caminhou com Deus por mais tempo do que eles estão vivos e ainda carrega uma luz que nunca se apagou. Em Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13, Jesus contou a parábola das 10 virgens. 5 sábias, 5 tolas. Todas tinham lâmpadas. Todas adormeceram. Mas apenas as sábias carregavam azeite. E quando o grito da meia-noite ecoou, apenas aquelas com azeite estavam prontas para encontrar o noivo. Ouçam-me, a meia-noite está se aproximando. O grito está vindo. E o azeite em sua botija, sua fé, sua intercessão, sua obediência silenciosa
É o que iluminará o caminho para um mundo perdido e cansado. Vocês não são esquecidas. Vocês não estão acabadas. Vocês não estão gastas. Sua estação do entardecer é a hora designada por Deus para brilhar. E à medida que as lâmpadas brilham mais no tabernáculo de suas vidas, elas preparam a próxima geração para ver Jesus. Agora, minhas queridas irmãs, avancemos, porque a unção não é apenas para a luz, é também para a cura. Isso nos leva à próxima verdade sagrada, o azeite de cura para a alma ferida. Nos lugares tranquilos de nossas vidas, muito além do que o mundo pode ver, além da maquiagem, além dos sorrisos polidos da igreja, além das rotinas e dos papéis, carregamos feridas. Não apenas as feridas do corpo, mas as feridas profundas da alma. Os hematomas escondidos do coração. Minhas irmãs, vocês que passaram por anos de dor, traição, perda, silêncio, decepção, deixem-me dizer, Deus não as esqueceu. E tão certo quanto o azeite de oliva era derramado para a cura nos tempos antigos, Ele reservou um frasco sagrado de azeite de cura apenas para vocês. Nos dias da Bíblia, o azeite de oliva era mais do que um ingrediente de cozinha. Era o principal bálsamo para feridas. Era remédio. Em Lucas, capítulo 10, versículo 34, quando o bom samaritano encontrou o homem sangrando à beira do caminho, a palavra diz: aproximando-se, atou-lhe as feridas, derramando-lhes azeite e vinho. Era o azeite que suavizava a carne machucada e o vinho que limpava a ferida. O azeite não era apenas para a luz, era para a cura. E ouçam, queridas mulheres de Deus, os hematomas que vocês carregaram não são invisíveis para o Senhor. O Salmo 147, versículo 3, declara: Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. E o instrumento que ele frequentemente usa para iniciar essa cura é o azeite de unção, nem sempre derramado de uma garrafa, mas através do Espírito do Deus vivo, pressionando sobre seu espírito com paz, ternura e poder. O mesmo azeite que uma vez correu pela barba de Arão, agora flui para tocar a viúva, que chora a avó, que ora a mulher solitária, que clama na hora da meia-noite. Certa vez, conheci uma mulher chamada Clara. Ela tinha 84 anos, cega, de um olho mau, conseguia andar. Sua família havia se afastado. Seu marido havia falecido. Ela se sentia esquecida. Mas ela me disse algo que nunca esqueci. Irmão Graham. Ela disse: quando perdi tudo, ainda tinha meu frasco de azeite. Ela o mantinha ao lado da cama e ungia sua própria cabeça todas as manhãs, não porque isso tiraria a dor, mas porque a lembrava das promessas de Deus. Isso me ajuda a lembrar, ela disse, que Ele está curando o que ninguém mais pode ver. Vejam, o azeite nas Escrituras representa o Espírito Santo. E quando o Espírito entra em um coração ferido, ele não apenas o enfaixa, ele o restaura. Ele traz cura ao tipo de dor que vocês não conseguem explicar aos amigos, o tipo que nenhum médico pode diagnosticar. Talvez seu corpo tenha envelhecido, mas sua alma tem cicatrizes que remontam à infância. Talvez vocês tenham sido incompreendidas. Talvez tenham sacrificado seus sonhos para criar outros. Talvez tenham sido traídas por aqueles que mais amavam. Mas deixem-me dizer isso com fogo santo em meus ossos: Deus vê tudo. E Ele é o curador de almas quebradas. Em Jeremias,
capítulo 8, versículo 22, o profeta clama: não há bálsamo em Gileade, não há médico ali. E por séculos esse clamor ecoou pela terra. Mas agora sabemos a resposta. Sim, há um bálsamo, e seu nome é Jesus. Ele é a oliveira de Israel, e seu espírito é o azeite de cura que flui através das vidas daqueles que o buscam, especialmente em seus últimos dias. Assista até o final. Há uma surpresa especial esperando por você. Há um poderoso simbolismo no esmagamento das azeitonas. Elas não são úteis até serem prensadas. O azeite mais fino só vem através da pressão, sendo moído, espremido e quebrado. E não é exatamente assim conosco. A unção mais doce na vida de uma mulher não vem geralmente em sua juventude, quando ela é forte, admirada e cheia de sonhos. Muitas vezes, vem no entardecer de sua vida, quando ela foi prensada, incompreendida, negligenciada e ainda assim permaneceu fiel. Oh, se vocês pudessem ver o que o céu vê, quando vocês se levantam para orar, apesar da dor. Quando cantam um hino, através das lágrimas. Quando ungem suas pernas doloridas com azeite e sussurram: cura-me, Senhor, para que eu possa continuar andando pela fé. Esse é o perfume do céu. Esse é o aroma do azeite de cura. Pensem na mulher em Marcos, capítulo 14, versículos 3 a 9, aquela com o vaso de alabastro. Ela o quebrou. Ela não apenas o abriu, ela o quebrou e derramou sobre Jesus. Os discípulos a criticaram. Que desperdício, disseram. Mas Jesus respondeu: ela fez uma coisa formosa para comigo. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que for pregado o evangelho, também o que ela fez será contado. Por quê? Porque o azeite de cura sempre vem com um custo. Ela o derramou de seu quebrantamento. Ela deu o que outros não conseguiam ver o valor. E Jesus o recebeu como santo. Queridas irmãs mais velhas, na fé, suas vidas podem parecer derramadas, mas eu prometo, nada foi desperdiçado. Sua dor, seu silêncio, suas lágrimas, cada gota foi coletada na garrafa de Deus. O Salmo 56, versículo 8 diz: tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? E agora, em seus últimos anos, Ele quer derramar cura não apenas em vocês, mas através de vocês. Há mulheres jovens que precisam de seu testemunho. Há famílias quebradas que precisam de suas orações. Há igrejas que precisam de sua força silenciosa. E há altares que precisam sentir sua mão trêmula, embora esteja levantando o azeite de intercessão. Algumas de vocês foram ungidas para ministérios de cura e nem sabiam disso. Vocês colocaram as mãos nos travesseiros de seus filhos. Vocês ungiram as ombreiras de suas portas em segredo. Vocês sussurraram cura nas vidas de suas irmãs durante o chá. Mas no céu, sua fé é registrada como incenso subindo diante do trono de Deus. Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3, fala desse tipo de cura. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração,
a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a dar-lhes uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto. Essa é a sua porção. Esse é o seu chamado. Essa é a sua unção. E se vocês chegaram a esta estação da vida e pensaram, Senhor, por que ainda estou aqui? Por que não me chamaste para casa? Vou dizer por quê. Porque seu azeite ainda flui. Porque ainda há feridas que vocês foram destinadas a tocar. Porque Deus ainda não terminou de curar através de suas mãos, suas palavras, suas orações. E agora, enquanto caminhamos adiante no Espírito, tendo visto como o azeite cura a alma quebrada, devemos abrir nossos olhos para o próximo mistério divino, o perfume do legado na casa de Deus. Há um perfume que nunca desvanece, um aroma santo, que permanece na atmosfera espiritual, muito depois que uma mulher fiel de Deus deixa o ambiente. Não é o perfume que ela usava, mas a oração que ela orava. Não a flor que ela mantinha na mesa, mas a adoração que ela elevava em sua sala de estar. Esse perfume, minhas queridas irmãs em Cristo, é o legado de uma vida ungida com o azeite do Espírito. É o aroma da obediência, o perfume do sacrifício e o doce cheiro da rendição. Em João, capítulo 12, versículos 1 a 8, Maria de Betânia entra no ambiente silenciosamente. Uma mulher com o coração cheio de amor e devoção, ela faz algo escandaloso aos olhos dos homens, mas precioso aos olhos do Salvador. Então, Maria, tomando um arrátel de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Deixem isso penetrar profundamente em suas almas. A casa se encheu do perfume do bálsamo. Esse azeite não apenas tocou Jesus, ele tocou toda a atmosfera. E isso é o que o legado faz. Uma mulher que caminha com Deus, que vive com as mãos abertas e o coração rendido, deixa um perfume atrás dela. Sua vida se torna um incenso espiritual que sobrevive a seu corpo e ecoa nas gerações que seguem. Mulheres mais velhas de fé, seu tempo não passou. É profético. Vocês não estão aposentadas do ministério. Vocês estão refinadas para o legado. E Deus está chamando vocês nestes últimos anos para liberar o perfume da unção na casa de Deus. Mais uma vez, em Israel antigo, o azeite de oliva era frequentemente infundido com especiarias fragrantes para se tornar o azeite de unção sagrado. Em Êxodo, capítulo 30, versículos 22 a 31. Deus deu a Moisés uma receita muito específica, uma mistura sagrada de azeite de oliva e especiarias como mirra, canela e cássia. Este será o meu azeite sagrado de unção por todas as vossas gerações. Por que especiarias? Porque quando aquele azeite era derramado, ele deixava um perfume que lembrava as pessoas que estavam na presença do Santo. Não era apenas para toque, era para lembrança. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. E hoje, seu legado é o perfume espiritual que Deus quer liberar. Lembro-me de uma mulher que conheci na Carolina do Norte,
durante uma de nossas cruzadas. Seu nome era Irmã Lorraine. Ela estava bem nos seus 80 anos, curvada pela idade, a voz suave, mas seus olhos estavam cheios de fogo. Ela já havia sido uma guerreira de oração por mais de 50 anos. Toda manhã, ela ungia sua Bíblia com azeite, não porque era um ritual, mas porque era uma declaração. Esta palavra, ela dizia, é meu perfume e quero que o diabo a sinta quando eu falo. Seus filhos haviam se afastado do Senhor. Sua saúde estava falhando, mas toda manhã ela se levantava às 5 da manhã e enchia a atmosfera de sua pequena casa com louvor e oração. Quando entrei em sua casa, senti algo, um peso, uma paz, uma presença. Sua sala de estar não era mais uma sala de estar. Era um santuário. Sua vida havia se tornado um perfume na casa de Deus. Vocês podem pensar que sua influência diminuiu. Vocês podem olhar no espelho e ver rugas onde a juventude costumava brilhar. Mas o Senhor vê um vaso temperado para o legado. O azeite que está em vocês não é mais apenas para cura, é para transferência. Em Tito capítulo 2, versículos 3 a 5, a palavra fala claramente às mulheres mais velhas, semelhantemente que as mulheres idosas sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas, donas de casa, sujeitas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Vocês têm algo que não pode ser aprendido em um seminário. Algo que vem apenas por caminhar através do fogo e não ser queimada. Por segurar a mão de um marido moribundo e ainda cantar hinos. Por orar durante as noites, quando ninguém mais podia entender suas lágrimas. Isso, minha irmã, é perfume. Esse é o doce aroma da adoração através do deserto. Lembram-se de Noemi no livro de Ruth? Ela era uma mulher que havia perdido tudo. Seu marido, seus filhos, sua terra natal. Mas mesmo em sua dor, ela deixou um legado. Ruth se apegou a ela porque viu algo real, algo santo, algo perfumado na vida de Noemi. E esse perfume levou Ruth aos pés de Boaz, a linhagem do rei Davi. E, finalmente, a linhagem de Jesus Cristo. Nunca subestimem o que Deus pode fazer através de uma mulher mais velha que se recusa a deixar seu azeite secar. O inimigo quer que vocês acreditem que seu tempo acabou, que o púlpito pertence apenas aos jovens, que sua voz não é mais necessária. Mas deixem-me dizer o que a Bíblia diz em Salmos, capítulo 92, versículo 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. O plano de Deus nunca foi deixar os mais velhos de lado. Seu plano foi permitir que o azeite deles se tornasse mais potente, com o tempo mais perfumado, com a idade e mais poderoso em impacto. No templo, os sacerdotes tinham que manter as lâmpadas acesas dia e noite, usando azeite de oliva. Eles não podiam deixar a chama se apagar. E hoje, o Senhor está procurando mulheres temperadas, santificadas, firmes, que manterão a lâmpada acesa, que manterão o fogo da intercessão brilhando na hora da meia-noite, que unarão os limiares espirituais de suas casas e igrejas e dirão: quanto a mim,
e minha casa serviremos ao Senhor. Que seu legado não seja medido por quantas pessoas conheceram seu nome, mas por quantos corações sentiram suas orações. Que não seja contado em prêmios, mas em chamados ao altar. Que não seja definido pelo que vocês construíram no físico, mas pelo que deixaram no espiritual. O azeite de oliva não faz barulho quando é derramado. Ele deixa perfume. E o mesmo é verdade para vocês. O mundo pode nunca aplaudi-las, mas o céu está observando. Seu nome pode nunca estar em alta, mas suas orações são eternas. Cada semente que vocês semeiam, cada mulher jovem, que orientam cada criança, que abençoam com a palavra de Deus, ecoará na eternidade. O azeite em sua vida não é apenas para agora, é para eles, para os dias que virão. Para as gerações que um dia dirão: conheci uma mulher que caminhava com Deus e eu caminharei como ela caminhou. E agora, com o perfume do legado ainda pairando no ar, nossos corações devem ser atraídos para a próxima revelação, o azeite que marca a aliança da fidelidade. Há algo sagrado sobre o azeite na palavra de Deus, não apenas em sua função, mas em seu simbolismo. Não era apenas usado para curar feridas ou acender lâmpadas, era derramado para selar alianças. Era o símbolo escolhido por Deus de relacionamento, de chamado, de consagração. E para as mulheres mais velhas de fé, torna-se a marca de uma aliança que não enfraquece com o tempo, mas se aprofunda. Uma aliança não construída sobre juventude ou força, mas sobre confiança, resistência e fidelidade inabalável. Em Levítico, capítulo 8, versículo 12, lemos sobre Moisés ungindo Arão e derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Esse azeite não apenas o abençoou, ele o marcou. Disse: você está separado. Você pertence a Deus. Você está em aliança com o Todo-Poderoso. Essa mesma aliança é oferecida hoje não apenas a sacerdotes ou profetas, mas a toda mulher fiel que permaneceu firme através das tempestades da vida. Há mulheres me ouvindo agora que estiveram no espaço por anos. Vocês enterraram seus entes queridos. Vocês enfrentaram solidão, doença e seca espiritual. E, no entanto, vocês ainda estão aqui, ainda orando, ainda acreditando, ainda ungindo suas casas com azeite. Isso não é fraqueza. Isso é aliança. O Senhor as manteve porque vocês mantiveram sua palavra. O Salmo 89, versículo 34, declara: não quebrarei a minha aliança, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Deixem isso se estabelecer profundamente em seu espírito. Deus não quebra a aliança. E quando o azeite toca sua vida, quando o Espírito do Senhor as unge em seus últimos anos, não é apenas para conforto, é um sinal de que o céu se lembra de que o que vocês semearam em lágrimas colherão em alegria, que o que vocês pensavam que havia acabado está apenas começando. Nós, frequentemente, falamos da fidelidade de Deus, mas há algo profundamente poderoso sobre a fidelidade de suas filhas. Em Lucas, capítulo 2, versículos 36 a 38, a Bíblia nos fala de uma profetisa chamada Ana. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era de idade muito avançada e tinha vivido com seu marido 7 anos após seu casamento, e depois como viúva até os 84 anos.
Ela não se afastava do templo, mas adorava noite e dia, jejuando e orando. Chegando naquela hora, deu graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela não tinha um microfone. Ela não escreveu livros, mas tinha uma aliança. E seu azeite nunca secou. E quando o menino Cristo foi trazido ao templo, foi Ana quem o viu, foi Ana quem o reconheceu. Por quê? Porque a aliança mantém seus olhos espirituais abertos, mesmo quando sua força natural começa a desvanecer. Conheci uma mulher na Geórgia. Seu nome era Mabel, e ela havia sido casada com um pregador por 50 anos. Após a morte dele, as pessoas esperavam que ela desacelerasse. Mas Mabel disse: Deus não levou o azeite quando levou meu marido. E ela continuou. Ela começou um ministério de unção em sua igreja, colocando azeite silenciosamente nos bancos, no púlpito, até nas maçanetas. Toda semana, antes da congregação chegar, ela caminhava pelo santuário, sozinha, sussurrando escrituras e declarando as promessas de Deus. O pastor me disse, mais tarde, não prego no domingo sem o azeite de sábado dela. Vejam, a fidelidade da aliança não é barulhenta, não é chamativa, mas é eterna. A Bíblia diz, em Salmos, capítulo 25, versículo 10, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Quando vocês permanecem fiéis a Deus, especialmente em seus anos mais avançados, quando o mundo diz que é hora de se aposentar e descansar, Deus vê isso como aliança e Ele as marca com azeite. Não o azeite do homem, não. Os aplausos do homem, mas o azeite do céu. O azeite da lembrança divina. No Antigo Testamento, o tabernáculo estava cheio de móveis sagrados, todos os quais tinham que ser ungidos com azeite. Mas uma peça se destacava: a Arca da Aliança. Aquela caixa dourada, repousando no Santo dos Santos, era o próprio símbolo da promessa de Deus ao seu povo, e era ungida com azeite. Por quê? Porque a aliança sempre carrega unção, não apenas para o momento, mas para gerações. Mulheres mais velhas, sua aliança não é apenas sobre seu passado, é sobre sua semente, seus filhos, seus netos, seus filhos e filhas espirituais. O azeite que flui sobre suas cabeças hoje está alcançando o amanhã. Isaías, capítulo 59, versículo 21 diz: Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Isso é aliança. E quando vocês permanecem fiéis, o azeite não para com vocês. Ele viaja pela sua linhagem familiar como um rio de glória. Vocês podem ter passado por estações onde o inimigo sussurrou: Deus te esqueceu. Mas eu declaro pela autoridade da palavra, Deus não esqueceu. O azeite ainda pinga do céu. O Espírito ainda paira sobre sua vida. A aliança ainda permanece. E assim, como a botija de azeite da viúva não secou, em 1 Reis, capítulo 17, sua unção não acabará. Não em seu corpo, não. Em sua vida de oração, não. Em seu chamado.
Há um mover no espírito agora mesmo. Acredito que Deus está levantando mulheres mais velhas, não para desvanecer, mas para flamejar, para queimar, com um fogo novo, seladas com uma aliança mais profunda que palavras. Uma aliança escrita no lugar secreto, sob anos de adoração, confiança e obediência. E o azeite é a marca que diz: ela pertence a mim. Sua vida é minha. Sua voz ainda carrega peso no celestial. Então, levantem-se, mulheres de Deus. Peguem sua botija de azeite mais uma vez. Caminhem por suas casas como profetisas. Falem sobre seus filhos como sacerdotisas. Imponham as mãos sobre seus netos e os unjam com o poder de uma aliança que o inferno não pode apagar. Vocês não estão apenas envelhecendo, vocês estão ascendendo. Quanto mais velhas vocês ficam, mais forte a aliança se torna. Mais profundo o azeite flui. E agora, à medida que a aliança se aprofunda e a unção se estabelece, estamos prontos para contemplar a verdade final. O mistério sagrado da sétima prensagem, o azeite reservado para a unção do tempo do fim. Há um mistério enterrado nas colinas de Getsemane. Um mistério que poucos entendem, mas que o céu nunca esqueceu. Vejam, a azeitona nunca era esmagada apenas uma vez, nem mesmo duas vezes. Em Israel antigo, quando vinha a colheita de azeitonas, a fruta era colocada em uma grande bacia de pedra e esmagada várias vezes. A primeira prensagem produzia o azeite mais puro para acender as lâmpadas do templo. A segunda prensagem era para remédios e cura. A terceira para cozinhar. Mas a prensagem final, a sétima, era reservada para os tempos mais escuros, mais desesperados. Era o azeite guardado até a hora da guerra da calamidade, ou da urgência espiritual profunda. E eu acredito com tudo em minha alma que muitas de vocês, mulheres mais velhas de fé, foram separadas para essa sétima prensagem. Vocês suportaram o peso das provações. Vocês conheceram o esmagamento da dor, o silêncio da oração não respondida, o gemido de seu espírito. E, no entanto, algo permanece, um azeite santo, uma unção final. Não para conforto, mas para combate. Não para exibição, mas para poder. Vocês são a reserva do Senhor. O mundo pode negligenciá-las, mas o céu não. Pois assim, como a sétima prensagem produzia o azeite para a guerra sagrada, vocês também estão sendo derramadas para uma hora como esta. Esther era jovem quando se apresentou diante do rei. Mas Ana era idosa quando contemplou o rosto do Messias. E foi Ana quem deu testemunho no templo. Foi Ana, uma profetisa idosa, que carregou o azeite final de preparação antes que Cristo caminhasse pela terra. Devemos entender a gravidade deste momento. Os dias em que vivemos não são dias comuns. A terra geme, as nações tremem, a batalha entre a luz e as trevas se intensifica. E nesta hora, Deus está chamando seus vasos escondidos, as mulheres que foram temperadas pelo sofrimento, humilhadas pelos anos e tornadas sábias por caminharem com Ele, através do fogo e da tempestade. A geração mais jovem pode brilhar intensamente, mas são vocês, as mulheres do azeite, que carregam
à profundidade. A Bíblia diz em Joel, capítulo 2, versículo 28: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões. E posso dizer, vossas mulheres idosas carregarão o azeite. Qualquer derramamento do tempo do fim não será apenas para os jovens, não será apenas para os pregadores, será para aqueles que estiveram esperando na prensa, aqueles que foram escondidos, mas não esquecidos, esmagados, mas não descartados. Ouvi uma história de uma missionária em Mageri, uma mulher mais velha chamada Mamãe Ruth. Ela tinha quase 80 anos, pobre. Segundo todos os padrões mundanos, sua casa feita de barro e lata. Mas toda manhã, ela se levantava. Antes do amanhecer, acendia uma única lâmpada com seu próprio azeite de oliva prensado e orava até o sol nascer. Quando o avivamento atingiu aquela região, os pastores procuraram um lugar para realizar a intercessão. Eles foram guiados até Mamãe Ruth. Ela não pregava, ela não cantava, mas quando ela orava, a terra tremia, demônios saíam, corações derretiam. Jovens clamavam a Deus. Eles perguntaram a ela: de onde vem esse poder? E ela respondeu: do esmagamento da 7ª prensagem, quando não resta nada além de Deus. Esse é o poder desse azeite. Não é refinado em seminários ou encontrado em armazéns. Vem através de décadas de rendição, através da amargura, da perda, transformada em doçura pela graça. É o azeite da hora da meia-noite, quando as lâmpadas dos tolos se apagam, mas as dos sábios ainda brilham. Lembram-se da parábola que Jesus deu em Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. 10 virgens esperando pelo noivo, 5 sábias, 5 tolas. E a diferença era o azeite. As sábias trouxeram uma reserva extra, e quando o noivo demorou, elas não se abalaram. A porta foi aberta para elas e elas entraram. Mas as tolas gritaram: nossas lâmpadas estão se apagando. Eu acredito que a igreja hoje está naquela hora da meia-noite e muitos, infelizmente, estão ficando sem azeite. Mas não vocês. Vocês são as portadoras do azeite. Vocês são aquelas cujas lâmpadas estão aparadas, cujos corações estão firmes, cujos joelhos têm calos de oração. Vejam, quando o azeite é derramado, nunca é desperdiçado. Quando a mulher em Betânia quebrou seu vaso de alabastro e o derramou sobre Jesus, os discípulos disseram: por que esse desperdício? Mas Jesus disse: ela fez uma coisa formosa para comigo. Ela ungiu meu corpo antecipadamente para o sepultamento. Ela entendeu algo que os outros não perceberam. Havia um momento chegando que exigia todo o seu azeite. Ela fazia parte da preparação do tempo do fim, mesmo naquele momento. E isso é o que o Senhor está dizendo a vocês. Mulheres mais velhas, de fé, tragam seu azeite. Não o guardem. Não acreditem na mentira de que seu tempo acabou. Seu azeite amadureceu. Ele tem uma potência que só vem dos anos de prensagem. Vocês são a Maria de Betânia, nesta hora, ungindo Cristo para o que está por vir. Vocês são a Virgem Sábia, mantendo a vigília. Vocês são a 7ª prensagem, um azeite reservado até agora. Na natureza, o azeite de oliva nunca expira. Quando armazenado adequadamente, ele perdura.
permanece fragrante, útil, poderoso. E no espírito seu azeite é o mesmo. Pode não ter sido usado em estações anteriores. Talvez vocês tenham se perguntado por que o Senhor demorou, porque seu ministério não se parecia com o dos outros, porque sua voz parecia escondida. Mas ouçam-me agora, ele estava aguardando vocês para isso, para agora, para a geração que ainda não viu o que o céu pode fazer através de uma mulher de fogo que se recusa a deixar sua lâmpada se apagar. Deus está olhando pela terra. Ele não está procurando talento. Ele não está procurando idade. Ele está procurando azeite. E quando ele o encontrar, ele o derramará não apenas sobre púlpitos, mas sobre quartos de hospital, mesas de cozinha, berços, armários de oração. Mulheres se levantarão no espírito de Débora, na força de Ana, no fogo de Miriam, na resistência de Noemi, na intercessão de Esther e no poder escondido de Ana, cujo azeite a sustentou através das décadas até que ela viu o rosto do Salvador. Então, mulher preciosa, pegue sua botija novamente. Não a esconda, não a enterre. Derrame-a. Imponha as mãos sobre os enfermos. Fale nas vidas dos jovens. Acenda as lâmpadas de sua casa. Ore com autoridade. Vocês são a 7ª prensagem, o reservatório escondido do céu. O azeite da última hora está em suas mãos. E assim, meus queridos amigos, ao chegarmos ao final desta jornada sagrada, a verdade se revela diante de nós, clara e inabalável como uma rocha eterna. O azeite de oliva não é apenas um símbolo perdido nas páginas da história. Não é meramente uma metáfora poética. Ele é a própria essência da aliança duradoura de Deus com suas filhas fiéis, especialmente com aquelas que foram temperadas pelo tempo, refinadas pela provação e glorificadas pelo triunfo da fé. Este óleo sagrado, prensado, através do peso esmagador do sofrimento e purificado pela passagem dos anos, é o segredo oculto que Deus reservou para as horas finais da sua igreja. É uma santa unção de força de cura e de poder espiritual, derramada sobre mulheres mais velhas que caminharam fielmente com ele, que mantiveram suas lâmpadas acesas e ardendo em cada noite escura de suas almas. Vocês ouviram como este óleo flui diretamente das Escrituras, das antigas prensas, das colinas de Israel, das mãos de profetisas como Ana e do legado imortal de Débora, Ruth e Esther, mulheres que carregaram o manto do propósito de Deus através das gerações. Vocês viram com seus próprios olhos espirituais que este óleo não é para se apagar em silêncio, mas para se levantar em poder. Não é para a retirada, mas para o avanço do reino. Não é para o silêncio da aposentadoria, mas para proclamar a glória de Deus com uma voz que abala os céus e a terra. Portanto, mulheres de fé mais velhas, o Senhor as chama agora com uma convocação urgente e divina. Ouçam o chamado que ecoa do trono da graça. Este não é um convite, é uma ordem para o seu destino. Entrem na plenitude do seu propósito. Não se deixem desanimar pelos anos ou pelo cansaço que sentem em seus ossos. A força da sua juventude pode ter diminuído, mas a unção de Deus sobre vocês nunca foi tão potente. O óleo em suas vasilhas é fresco, abundante e perigosamente poderoso para o reino das trevas. É o óleo da aliança, o óleo da cura, o óleo da guerra espiritual.
Este é o seu patrimônio e a sua arma em um mundo que está desesperado pelo toque de Deus. Se você escondeu o seu óleo, se você duvidou do seu valor, se você se sentiu esquecida em um canto, enquanto o mundo aplaudia, outros ouça o rugido dos céus, neste exato momento, você é escolhida, separada e ungida para ser um pilar de esperança e um poço de águas vivas em sua família, em sua igreja e em sua comunidade. Você não é o passado da igreja. Você é o seu futuro profético. Vocês são as virgens prudentes, cujas lâmpadas não se apagarão à meia-noite. Vocês são a 7ª prensagem, o óleo final, que quebrará o jugo da escuridão e inaugurará a glória do reino de Deus na terra. E agora, antes da oração final, se esta palavra incendiou o seu espírito, se você sente o mover do Espírito Santo neste momento, eu quero que você faça uma declaração profética nos comentários. Digite com fé: meu óleo não secará. E compartilhe esta mensagem com toda mulher que você conhece que precisa ouvir que sua estação de poder não acabou. Ela está apenas começando. Portanto, hoje eu as exorto com todo o fogo em minha alma: derramem o seu óleo, deixem suas orações subirem como incenso diante do trono, imponham as mãos sobre os enfermos com autoridade, profiram palavras de fé que moldam a realidade espiritual. Abracem o seu chamado com alegria e coragem, pois a batalha é feroz. Mas o óleo que vocês carregam é ainda mais feroz. O inimigo treme diante do poder que Deus depositou dentro de vocês. Como o profeta Isaías declarou, vocês serão chamadas reparadoras de brechas, restauradoras de veredas, para que o povo tenha onde habitar. Mulheres mais velhas, vocês são as reparadoras e restauradoras de Deus. Vocês são o seu óleo sagrado para esta hora. Que esta revelação desperte o seu espírito, incendeie sua paixão e as envie para o propósito ordenado por Deus. Arrependam-se onde a dúvida se infiltrou. Rendam-se totalmente à sua vontade. Confiem na mão que as prensou e purificou e levantem-se com o poder do Espírito Santo para serem a fragrância de Cristo em um mundo que anseia pelo seu toque. Que o óleo da presença de Deus flua através de vocês como um rio de fogo. Que vocês brilhem intensamente como faróis de esperança e que o seu legado ecoe pela eternidade, para sempre, como um testemunho da graça e do poder de Deus. Deus as abençoe, vasos ungidos do Altíssimo. O tempo é agora. O óleo está fluindo. Avancem em seu nome poderoso. Amém.